Agora vamos falar um pouquinho sobre aquelas vedações que nós precisamos fazer, uma junta de dilatação, uma vedação, mesmo uma fixação mecânica usando um polímero. O polímero é uma estrutura sintética de cadeia ramificada longa, onde ele possui alguns ramos com ligações covalentes, né? Muitas vezes essas ligações são unidirecionais, ela não é uma ligação onde os seus átomos se ligam a todos que estão em sua volta, né? Então, as moléculas ramificadas elas têm posições específicas, né, para serem ligadas. A quantidade dessas moléculas ramificadas é que determina a plasticidade do polímero, a forma como ele pode se expandir e se contrair, voltar à sua condição normal, porque é o que dá resistência a ele. Então, um polímero muito flexível, ele possui ligações simples, que são fáceis de serem reconduzidas à condição original. Esse normalmente é um polímero de baixo módulo. Os polímeros de alto módulo, eles têm uma resistência maior e uma dificuldade, uma ductilidade menor, então uma capacidade de se deformar menor. Por isso que quando você faz uma junta, uma análise de uma junta, é importante verificar os módulos desses materiais e escolher um polímero que seja adequado aos dois. Geralmente é um polímero de baixo módulo, mas tem que ficar atento, porque o polímero de baixo módulo ele vai ter baixa resistência mecânica. Então essa junta pode ser uma junta de vedação, mas não pode ser uma junta sujeita a esforços. A fixação de um vidro numa fachada, numa pele de vidro, por exemplo, é feita com polímero sintético, que é uma cola. Mas essa cola ela tem características especiais porque ela pode estar sujeita a esforços mecânicos verticais. Ela tem que aguentar o peso do vidro, né? É diferente você colar um vidro numa fachada e simplesmente apoiar o vidro, colar o vidro numa mesa. São situações diferentes, são polímeros diferentes, onde você tem que ficar atento nas características, né? Então existem diversos polímeros aí pelo mercado e a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso, né? Mas um detalhe importante desses polímeros, ou até quando a gente fala de fixação, são os polímeros que podem estar sujeitos a raio ultravioleta. A constituição de um polímero, ele possui algumas ligações mecânicas ali, algumas ligações atômicas específicas de determinados componentes, né, que quando eles estão sujeitos ao raio ultravioleta, essas ligações elas são quebradas. E aí o polímero perde a sua característica original, que nós conhecemos como ressecamento, né? São plásticos que ressecam, são plásticos que ficaram sujeitos a raio ultravioleta e tiveram as suas ligações moleculares, né, dos átomos, danificadas. Então tem que ficar atento a isso. Se você vai fazer uma fixação mecânica de uma determinada peça numa estrutura de concreto usando um chumbador químico e você vai usar ali um polímero com metacrilato, por exemplo, está errado, porque o metacrilato ele não pode estar sujeito a raio ultravioleta, você danifica a fixação. Esse polímero ele rapidamente vai perder a funcionalidade dele, então você tem que ficar atento se o polímero pode estar sujeito a raio ultravioleta ou não. Mas se essa instalação for abrigada, for no interior de uma fábrica, ou de uma residência, ou de um prédio, alguma coisa assim, não vai haver problema porque ele não está sujeito diretamente à incidência de raio solar. Então a atenção nesses detalhes na hora de selecionar o tipo de fixação e o polímero que você vai usar é muito importante, porque a fixação numa fachada com sol, numa fachada sem sol, a fachada com sol está sujeita a raio ultravioleta. Isso pode danificar o seu polímero exatamente na hora que você fez a mistura e vai fazer a aplicação. Então tem que ter muito cuidado no manuseio desse material, na seleção do tipo de material, né, na qualidade daquela mão de obra para executar isso. Nós aqui da AIDA Engenharia temos todos os cuidados necessários para analisar exatamente aonde vai ser feita essa ligação. Por isso que muitas vezes dois projetos muito similares, eles possuem ligações de modos diferentes, né? Eu tenho clientes que às vezes nos perguntam, nossa, mas eu fiz minha outra obra de um jeito, nessa obra é de outro, por que isso? Né? Mudou alguma coisa? Não, não mudou. O que mudou foi a obra, o que mudou foram as condições de agressividade ambiental. E aí essa análise é muito importante para determinar os componentes que serão utilizados para essa fixação. Então tenha muita atenção, muito cuidado nisso. Eu sou um deles, eu sou da AIDA Engenharia, estamos aqui para lhe ajudar.